Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 22 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,77%, gerando aquela sinalização que eu já tinha comentado na última análise. Se perdesse a mínima do pregão anterior, traria uma chance maior de perder essa mínima aqui do fundo, da tentativa de fundo, algo que aconteceu aqui nessa tentativa também de fundo. Segue, ou seja, prolongando seu movimento de baixa e caminhando por enquanto para testar a região de 56.700 a 56.450, mínima aqui exato é 459 deste fundo anterior, que é um fundo também no gráfico semanal. Para que o Ibov comece a abortar essa expectativa gerada inclusive no pregão de hoje, precisa voltar para cima da máxima do pregão de hoje, localizada em 57.645. No mini índice cheguei a recomendar algumas operações. A primeira operação, na verdade, foram duas operações de venda. A primeira operação que eu recomendei de venda foi aqui nesse ponto. Depois de ter feito aqui uma sinalização de tendência de baixa, faz um recuo. A minha expectativa era justamente de vir para perder aqui essa região. Então, a tentativa de pegar um movimento que viesse para perder essa região, que poderia ganhar aceleração para baixo. A primeira tentativa não deu certo. O primeiro candle já fecha sem conseguir fechar aqui para baixo, já volta aqui para cima. E aí, quando supera a máxima aqui desse candle, eu opto por encerrar essa posição, apresentando aqui uma perda nessa operação de 0,23% na operação e no capital total uma redução de 0,17%. Depois disso, eu recomendei uma venda novamente aqui nesse ponto. Primeiro aqui nesse ponto, não perdeu, eu subi o ponto aqui de entrada para esse nível, a perda da mínima desse candle. Essa mínima foi perdida, foi acionada, já foi lá embaixo, já gerou ali em torno de 200 pontos. Na operação, eu fiquei aguardando para ver se ia conseguir se manter abaixo desse nível aqui, ou seja, desses fundos aqui anteriores. Seria importante se manter abaixo desse patamar, principalmente essa região de mínima aqui anterior, traçando aqui uma linha horizontal. A gente pode ver que nesse candle já não consegue se manter acima, e eu encerro logo na sequência, quando gera aí essa sinalização de fundo. Eu encerro essa operação apresentando aqui um ganho de 0,20%, capital total mais 0,17%. Depois disso, não fiz mais nenhuma operação no mini índice e aí optei por mini dólar. No mini dólar recomendei uma venda. Essa venda aqui foi aqui nesse ponto, recomendação de venda aqui nesse ponto. Essa venda foi executada. Não andou no primeiro candle, reposicionei stop aqui para cima da máxima desse candle, já dei uma pancada nesse candle aqui para baixo. Então já tinha, se a gente olhar aqui, algo semelhante no mini índice. Daqui a pouco eu volto para o mini índice. Olhando aqui, botar o gráfico de 60 minutos desse lado aqui e o gráfico diário aqui em cima. Então, no gráfico diário, a gente já estava num contexto de baixa, era o quarto pregão consecutivo de queda no mini dólar. E no G60, quando estava aqui nesse candle, estava nesse candle aqui do G60, a gente já tinha 7 candles para baixo de um movimento de baixa. Então, e ainda assim, o mini dólar, só tirando aqui o ajuste, o mini dólar em cima daquele patamar dos 3.318. Então, a minha expectativa é que viesse a perder esses 3.318, mas que não poderia acontecer de não deslanchar muito para baixo, visto esse cenário já de quarto pregão consecutivo para baixo, região de suporte, sétimo candle aqui numa movimentação para baixo do G60, enfim, algumas variáveis que poderiam trazer justamente aqui uma oscilação abaixo dos 18, mas voltar rapidamente para cima. E aí eu optei por encerrar essa posição logo no início aqui desse candle aqui, que terminou sendo um candle mais ali, tipo um candle de reversão, mas que não foi revertido, não reverteu o movimento, e terminou ganhando foi força aqui para baixo. Ou seja, eu não tinha essa expectativa de um movimento muito prolongado para baixo, por esse motivo eu encerrei essa posição, mas mesmo assim com um bom ganho de 0,15%, capital total mais 0,19%. Então foi essa operação aí no mini dólar no pregão de hoje. Se a gente voltar aqui, vou colocar o gráfico de 60 minutos aqui na tela maior. Então a gente pode ver que ficou com um movimento bem prolongado para baixo, 4 candles fortes para baixo, 4 candles de baixo no gráfico diário, traz alguma chance de repique aqui de alta no próximo pregão, de ter um movimento de alta no gráfico de 60 minutos e podendo apoiar justamente a operação aqui na ponta compradora, logicamente sem exigir muito para cima, porque ainda é contra a tendência do gráfico de 60 minutos, enquanto não houver uma formação de fundo, de topos e fundos ascendentes no G60. Então, voltando para no mini índice, que eu cheguei a falar aqui, a comentar aqui um ponto importante no gráfico de 60 minutos do mini índice, a operação que eu encerrei estava aqui nesse candle.
Então, como estava com dificuldade, a primeira tentativa não perdeu, a segunda perde, mas não consegue vir fechar acima no gráfico de 10 minutos, isso aqui representou, esse candle aqui, ó, esse candle que eu encerrei a posição, esse candle representou um retorno aqui a não fechar abaixo do nível lá que eu mencionei em termos de suporte, região em torno de 230. Então, o que trazia uma chance depois desse movimento de baixa de se fazer algo nesse sentido aqui, uma formação de fundo, e por esse motivo eu terminei não fazendo uma próxima tentativa de venda no mini índice, que teria dado realmente muito certo essa próxima operação. Mas de maneira geral, temos aqui agora o mini índice dentro de um movimento de correção, de ainda uma tendência de baixa do G60. Se gerar a sinalização aqui de topo no gráfico de 60 minutos a partir do próximo pregão nessa região que se encontra, ficaria mais para buscar a operação na ponta vendedora, ainda apoiando a possibilidade de ter mais algum dia aqui para baixo. Por outro lado, se ganha força aqui para cima ou se cai, na realidade o mais interessante seria cai de maneira fraca, não gera topo e depois gera alguma sinalização para cima, aí sim apoiaria um pouco mais a ponta comprador, ou mesmo um gap de abertura aqui mais para cima, com recuo, pode trazer também oportunidade na ponta compradora. Lembrando, se você deseja aí receber as recomendações no seu celular ou desktop, basta seguir os procedimentos aqui desse card que está aparecendo para você e poder receber isso aí e testar essas recomendações por aproximadamente 21 dias, gratuitamente. Petrobras queda de 2,09%, segue na sua movimentação para baixo, numa tendência já para baixo, visto que no gráfico semanal a gente tem um movimento de baixo, logicamente se encaixa mais para uma tendência de baixo no gráfico diário. Então ainda não vejo a possibilidade de uma venda aqui com a melhor relação risco-ganho. Quando eu falo melhor relação risco-ganho, é posicionar o stop em um lugar mais interessante, preferencialmente na máxima de um topo, e tentar pegar um movimento de baixo de alguns pregões para swing trade. A Petro segue ainda apontando para testar efetivamente, está praticamente em cima dos R$14, e depois disso tem suporte mais abaixo em R$13,33. O retorno para cima da máxima do pregão de hoje, bem como da máxima do pregão anterior na faixa dos 14,48, é o que traria alguma expectativa de ter um repique de alta na PETR4. Vale 5 queda acentuada de 5,14%, ou seja, uma tentativa ali de fundo, ou seja, mesmo se arriscasse compra aqui contra a tendência, que já não estava mais em tendência de alta, teria acionado stop. Aqui novamente, se tentasse compra contra a tendência por causa desse candle de indefinição, também teria acionado stop, esse maior porque já abriu com gap para baixo. Se não aciona querendo aguardar um recuo, vai lá embaixo o ativo, ou seja, o movimento de baixa no gráfico semanal começou de maneira muito forte, o que fica um cenário muito mais favorável, no meu modo de ver, para a ponta vendedora em cima da Vale 5, logicamente, pelo menos para uma melhor relação risco-ganho, após algum movimento para cima ou movimento de lado, ou movimento lateral no gráfico diário, depois desse forte movimento para baixo. Principal suporte na Vale 5 nesse momento fica aqui em torno dos R$ 21,35 e esse topo anterior em R$ 21,13. Lembrando, tem um gap aqui em aberto de R$ 20,72 até os 20,39. Então são alguns pontos de suporte que a ação pode buscar antes de gerar aqui um repique de alta no gráfico diário, ou seja, antes de gerar algum movimento lateral ou de alta no gráfico diário. Na sequência temos para falar dos ativos, algumas ações. BVMF3, temos aqui um movimento de subida, já cheguei a comentar esse ativo, um movimento para baixo. Se tivesse mais um candle, seria mais interessante no meu modo de ver para se buscar uma compra de fundo ascendente no gráfico diário da BVMF3. Ainda seria uma operação um pouco mais arriscada, visto que ela não conseguiu ganhar muita força dentro desse movimento de baixo. Na verdade, no outro sentido, por enquanto está apresentando fraqueza em relação a este movimento aqui de queda, mas por enquanto não está acompanhando aí essa movimentação para baixo do Ibovespa, no sentido de não estar vindo a perder aqui a mínima da semana passada. Então é um ativo para ficar atento, que pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente. Olhando para a ponta vendedora, a Uzi Minas é um ativo que pode trazer oportunidade de venda. Não é um ativo que está efetivamente em tendência de baixa, visto que está bem travado aqui, eu diria que está mais indefinido, porque tem uma região de suporte, está com topos descendentes ali, mas tem uma região de suporte. Isso aqui é uma LTB secundária, ligando aqui os últimos topos. Ela bate aqui nesse patamar e perde força, gera um candle aqui de baixo. A perda da mínima do pregão de hoje, 3,96, traz essa possibilidade
de venda com stop acima da máxima desse candle, tentando pegar o que? Um movimento que pode vir a romper toda essa região de suporte, que inclusive passa aqui por topo anterior e alguns fundos anteriores. A outra forma de venda é simplesmente vou aguardar, eu opero o rompimento, não no meu caso, mas vamos dizendo que você opere rompimento, eu vou operar esse rompimento aqui, essa perda de toda essa região de suporte, para fazer venda em os em 5. Então são duas alternativas que pode apresentar como ponta vendedora a partir do próximo pregão. E por último, Rente 3 eu optei por encerrar essa posição, praticamente aqui no valor da entrada, no decorrer do dia, quando ela abre com gap de baixo, abre lá embaixo. Para mim ela deveria já ter ganho força já no início do pregão. Então como ela abre com gap de baixo, eu optei já por encerrar quando esse ativo ganha força para fechar o gap de baixa do dia, num gráfico de menor periodicidade. E eu encerro essa posição com basicamente 0 a 0, olhando aqui um pouco mais para cima, a operação está aqui mais para cima, 0,03, capital total mais, na verdade, 0 a 0, essa operação em cima da Rente 3, ou seja, nem Rente 3 nem Multi 3 caminharam da forma como eu gostaria, aí demorou alguns pregões para tentar algo para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.